Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Carlos de Gulbenkian. Esta tarde temos mais uma sessão da Litranto, da Sara Novaes Nogueira, que nos vai apresentar a Sara Luz com o seu belo projeto do canal YouTube Poesia de Cor, e acompanhada pela sua mãe, a Susana. Portanto, bem-vindas e bem-vindos a todos os que estão a assistir. E desde já deixo a palavra a Sara Novaes Nogueira. Muito obrigada, Sara, por esta iniciativa. Boa tarde a todos. Agradeço à Gulbenkian por ter-nos proporcionado este espaço e este evento. Agradeço à ELD que nos acompanha, portanto, que faz parte deste projeto, e agradeço a quem nos está a ouvir e, sobretudo, agradeço e desejo uma boa tarde à Sara Luz e à sua mãe, Susana Luz. Eu queria começar, portanto, a Sara. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Susana. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar por dar aqui um zoom à Susana, porque a Susana, apesar do canal ser da Sara, a Susana é aqui um pilar fundamental de todo este projeto, como mãe, como acompanhante deste projeto. Depois falaremos um bocadinho mais para a frente, mas eu gostava de apresentar, portanto, Susana Luz, aos nossos espectadores que nos estão a ouvir. A Susana é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, inglês e francês, portanto está em casa, na Universidade do Porto, e trabalha como Sales Manager na empresa WEC Ibero Portugal. E, portanto, eu gostaria agora, peço aqui à Susana, para nos apresentar a sua Sara, porque quem melhor do que a própria mãe para nos falar um bocadinho da Sara Luz. Com certeza. Passo-lhe a palavra. Obrigada, Sara. Antes de mais, gostaríamos de agradecer o convite e parabenizá-la por esta iniciativa do projeto Literanto. Entretanto, apresentando a Sara é uma menina que tem 12 anos e é uma menina muito alegre, muito divertida, cheia de vida, que gosta muito de passear, de passar tempo em família. Gosta de estudar, gosta de ler, gosta de fazer as coisas normais que uma criança jovem da idade dela gosta. Contudo, a Sara desde sempre foi muito incentivada a ler, e desde muito pequenina que frequentávamos com ela bibliotecas, as horas do conto, tudo o que fossem atividades que estimulassem a leitura e o gosto pelos livros, até um bocadinho por defeito por defeito, é uma vantagem até da minha formação. Portanto, a Sara sempre gostou muito de ler e sempre gostou muito de ter livros e de folhear os livros, e é um gosto que se mantém até agora. Depois, a partir de determinado ponto, começou a desenvolver esse gosto de outra forma, com uma visão mais ativa, e foi aí que começou a nascer a ideia do projeto do canal YouTube da Sara, o qual foi apoiado por mim e pelo pai da Sara, como é lógico. Claro. Que se chama Poesia de Cor, Poesia certo, de Sara? Cor, exatamente. Certo. Então eu gostava que agora tu, que a tua mãe já te apresentou e muito bem, e da forma que tu és tão ativa, e ainda bem, e aliás também parabenizo-a não só pelo apoio e por este incentivo à leitura que é fundamental, mas também pela bela biblioteca que tem atrás de si, que eu acho que também isso é sinónimo de leitura. E isto é só uma pequena parte, portanto, é só uma pequena parte das Que tantas. bom. Que bom, que bom. E eu queria saber, Sara, hoje estás aqui, eu convidei-te para tu vires apresentar-nos aqui em França, na Biblioteca Carlos de Gulbenkian, para os meninos e meninas que falam francês e que estão a aprender o português, ou que já falam português, mas ainda estão, portanto, como vivem fora, têm outra dificuldade, não é, que acrescenta. E eu gostava que tu, portanto, tens 12 anos, criaste este canal YouTube Poesia de Cor, fantástico, eu adoro e sou fã e seguidora. E portanto
eu queria que tu dissesses aos nossos telespectadores como é que te surgiu essa ideia de fazeres este canal tão engraçado, tão giro, tão importante também. O meu canal começou durante a pandemia, quando estávamos no confinamento, e eu, como era uma menina muito ativa e estava muitas vezes com os meus avós, quando chegou o confinamento devido à pandemia, eu tive de estar separada dos meus avós e foi um choque muito grande para mim. E eu, como não conseguia não falar com eles, estava sempre a falar com eles ao telefone. E, eu falava de tantas coisas com os meus avós que deixou de haver assuntos. Então eu pensei, por que é que eu não posso ler? E, e eu comecei a ler livros para os meus avós. E os meus avós estavam sempre a gostar da maneira que eu lia e estavam a gostar de eu ler. E depois foi com o incentivo dos meus pais que me incentivaram a ler poesia, e depois, mais tarde, chegou o canal no YouTube Poesia de Cor, que eu Que inventei bom. e que criei para incentivar outras crianças, adultos e jovens à leitura, porque ler faz muito Ótimo, bem. excelente. E nada melhor do que uma menina como tu da tua idade para incentivar os jovens da tua idade, e mais novos e mais velhos, a lerem, não é? E as suas famílias também. E aqui a Susana, e pronto, e falo também no nome do pai da Sara, certamente, portanto, a família, não é? Como é que construíram essa ponte entre o canal YouTube, a família? Como é que foi essa ajuda, portanto, essa vontade da Sara de querer criar este canal? Como é que Assim, surgiu essa? tivemos também que nos informar como é que as coisas funcionavam, porque na realidade não estávamos muito por dentro do assunto, mas era uma vontade da Sara querer partilhar os seus vídeos a ler poesia. No início começamos por fazer vídeos bastante simples e bastante infantis até, porque a Sara na altura tinha 8 anos, portanto era mesmo pequenina, e o projeto começou sem grandes ambições, foi mesmo para colocar na internet um registro da leitura da Sara e dos seus poemas, dos autores, como é lógico. Mas serviu também para que a família de quem a Sara estava afastada por motivos óbvios na altura, pudesse acompanhar um bocadinho esse gosto dela pela leitura, e agora é muito engraçado que o canal acabou por ganhar uma dimensão maior do que aquela que estávamos à espera, porque não estávamos de facto com expectativa de que ganhasse esta dimensão, mas é um canal que tem mais de 2.000 subscritores, e neste momento a Sara já tem no canal mais de 200 vídeos publicados. E é um canal que conseguiu trazer à Sara muitas experiências diferentes. O facto de poder ter a colaboração de todos os colegas da turma dela da primária num dos poemas que foi declamado, tem poemas com todos os funcionários da escola onde ela andava na altura. Acaba por ser também uma recordação muito gira que vai ficar da infância e das pessoas que estavam com ela todo dia, não é? E achamos que é uma situação muito, muito bonita e muito gratificante para ela. Posteriormente, à medida que o canal foi ganhando uma dimensão maior, aí começamos a ter contacto com diversos autores, com escritores, com ilustradores, e isso é uma coisa que a nós pais nos deixa muito, muito felizes, porque efetivamente estamos a permitir que a Sara tenha a oportunidade de ter contacto com pessoas que normalmente não teria. E penso que a Sara também fica bastante contente porque tem essas oportunidades e essas experiências que são bastante enriquecedoras.
pelo meio conseguimos fazer aquilo a que nos propusemos, que é tentar incentivar ao máximo que outras crianças e jovens da idade dela possam desenvolver um gosto pela leitura, que é de facto fundamental, porque a leitura é a base do conhecimento. Sem dúvida. E para aprender uma língua também, sobretudo para quem está fora, para estes jovens, para se manterem em ação com a língua portuguesa, nada melhor do que ter agora aqui a oportunidade também de conhecerem o canal da Sara, de subscreverem o canal, de assistirem aos vídeos e quem sabe até depois não fazem aí um intercâmbio qualquer. Isso depois deixo-os à disposição. Não, é uma ideia, sim, sim. Pode ser que haja aqui até outros projetos que surjam. Para já estão de parabéns por este projeto, não é? Exatamente. Que é fantástico. E depois daí lá estavam surgindo outras coisas e entretanto também surgiu o meu projeto Litranto e eu entretanto soube da Sara que participou logo no primeiro evento em 2022, que pôde ler um bocadinho da Cláudia Nina e da Rosabela Afonso, que foram as primeiras convidadas para o projeto, e a Sara esteve presente. Entretanto, também esteve presente no concurso literário, portanto, a entrega dos prémios de concurso literário, As Minhas Férias em Portugal, aqui em Paris também, e agora aqui hoje connosco, não é? E outra coisa que também é fundamental do Litranto, que é uma coisa é um objetivo, portanto, do Litranto, é que haja realmente estas interações das famílias. Portanto, acho que a família é fundamental, o núcleo familiar é fundamental para que as crianças tenham não só bons hábitos de leitura, não é? Desde o início, que possam também trabalhar a língua portuguesa para aqueles que não tenham contacto direto com a língua portuguesa, neste caso com os jovens daqui, e portanto acho que é fundamental todo este enlace familiar, de amigos também, claro, de colegas, de professores, como estava a Susana a dizer e bem, portanto foi um leque depois que foi crescendo, deixou de ser para os avós só, não é? E ainda bem que eu acho que os avós devem estar super orgulhosos e ainda bem que tiveste essa ideia, que começou dos teus avós e que agora se alastrou, não é? Se alargou, portanto, para uma comunidade imensa, para esse público que contacta contigo diariamente, ou que contactou, não é? No caso da escola, e agora para um novo público que, embora que esteja distante muitas vezes, como eu estou aqui em Paris, mas que nos encontramos de uma forma tão bonita, e ainda bem que existem também estas tecnologias para nos permitir isso, não é? E eu gostava agora também, nada melhor do que para apresentar melhor este teu projeto, que me lesses, se for possível, um poema. É possível? Sara? Claro que é. Primeiro a Sara, depois tenho aí outro desafio. Ok. Ok, faço agora? Ok. Ela está aqui a escolher. Estou à procura. Já agora, enquanto procuras, diz-me uma coisa. Tu inicialmente, portanto, começaste por ler, por declamar, né, por citar. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, já escreves poemas? Já? Sim. Ok, Por então vamos lá a acaso, seguir. por acaso o poema que eu vou ler é um poema de minha autoria. Ok. Estou a ver. Fazes muito bem. Pronto, então, força. O que ainda é melhor, porque significa que passaste a leitura dos autores lusófonos, que inicialmente foi a tua ideia principal, e que agora, para além de leres, escreves. E escreves os teus próprios poemas. Isso é muito giro. É. Parabéns. E força. Obrigada. Estou a ouvir. Poema Menina Ucrânia. Se o mundo fosse um sonho de uma criança adormecida, só existiria a paz e todos celebrariam a vida. Não haveria lugar para a guerra, nem tempo para a maldade. Todos cuidariam da terra, o paraíso da humanidade. Nenhuma criança com guerras sonha, pois a guerra é sangrenta e medonha. Todos deveriam ver-se como irmãos e, com fraternidade, dar as mãos. Dar as mãos em sinal de paz, de amor e de amizade. Toda a humanidade é capaz de agir com solidariedade. Para eliminar todas as dores, juntos nós vamos o mundo mudar, substituir as armas por flores e ensinar os adultos a amar.
Se o mundo fosse um sonho de uma criança adormecida, existiria apenas luz e alegria, vida em constante poesia. Olha que lindo, olha, parabéns. Muito, muito bonito, Obrigada. Sara. Obrigada. Fantástico. E é engraçado como as tuas leituras depois te trouxeram este mundo da escrita criativa, e eu acho que isso era como a tua mãe estava a dizer ao bocado e muito bem, são experiências que te enriquecem, e eu acho isso fundamental. E a Susana tem um poema para nos ler? Sim, também tenho. Eu, entretanto, vi aqui uma pergunta que já tínhamos do Jorge Vilela, que é o meu colega da AILD, da Associação Internacional dos Lusodescendentes, e ele perguntava precisamente se a Sara escreve e para quando o primeiro livro. Portanto, escrever já escreves. Agora tens que dizer para quando o primeiro livro, Sara? Eu estou a trabalhar num livro, só que eu já escrevi vários poemas, só que ainda continuam todos na gaveta. Eu ainda estou a tentar pensar em mais poemas, mas qualquer dia um livro vai aparecer. Qualquer dia. Para já estão no forno, não é? Digamos assim, É, estão a ser Exato. cozinhados, não é? Exatamente, E depois a exatamente. magia vai acontecer em forma de livro. Eu acho ótimo. pois. É. Exatamente. Susana, quer Ora ler? bem, para mim foi um bocadinho difícil escolher porque há muitos poemas em português de autores portugueses que me tocam particularmente, mas uma vez que estamos a falar para uma comunidade lusófona que está longe do seu país, e eu escolhi para ler o poema Mar Português do fantástico Fernando Pessoa. E então o poema diz assim: Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Lindo. O nosso Fernando Pessoa. O nosso Obrigada pela Pessoa, tua de nada. leitura. Incrível. Obrigada, Susana. Obrigada eu. Oh, Sara, eu estava aqui a pensar, portanto, começaste certamente por alguns autores que certamente seriam os teus preferidos. Achas que podes contar-nos quem foram os primeiros autores, se eram os teus preferidos e porque é que os escolheste e quem eram eles? Os meus primeiros autores que eu comecei a gostar mais foi a escritora Luísa Ducla Soares e a escritora Ana Luísa Amaral e o escritor Álvaro Magalhães. São muitos, mas eu sempre gostei Esses de foram os todos. fundamentais. E Fernando Pessoa também. Eu sempre gostei de todos, muitos eu tive o prazer de conhecer, outros ainda não. Mas eu gosto muito de todos, gosto muito da maneira com que eles escrevem, e também gosto porque eles têm poemas muito diversificados, porque uns são mais fáceis de entender, outros é preciso puxar um bocado pela cabeça para tentar entender. Eu gosto muito deles, são todos os meus favoritos, não consigo escolher. Gosto de todos. Que bom, mas isso é bom sinal, é sinal que tens muitos favoritos, É, portanto, e eles devem ficar contentes. Eu sei que a Luísa Ducla Soares também é uma fã tua, portanto, acho que só isso já é também um privilégio, não é? Portanto, deixaste é. de ser tu a fã dela para ser ela a tua fã. Já viste? A Luísa Ducla Soares tem um lugar especial no nosso coração. Ai, Espero bem É que nós uma, não dela. e nós no dela tenho a certeza que sim. É uma das acho que sim. coisas fantásticas que este projeto trouxe, é efetivamente o poder conhecer determinadas pessoas
e a vantagem, não é a vantagem, é a alegria que essas pessoas nos trazem, o brilho que essas pessoas trazem à nossa vida, que é o caso da Luísa, que é uma pessoa extraordinária. Extraordinária, é uma E que senhora acrescentou. fantástica. Acrescentou bastante. É uma pessoa fantástica. Uhum. Que bom, que bom. Aliás, este colarzinho que a Sara traz ao pescoço foi oferecido por ela. Não consigo. Mostra um bocadinho mais para cima, consegues? Olha que giro. Foi Ai, muito oferecido por bem, com ela. essa. Que E privilégio. isto é um pequeno pormenor, mas é uma pessoa com quem nós falamos, com quem trocamos mensagens, com quem ligamos com muita frequência, que está sempre disponível quando convidamos para qualquer evento em que vamos participar ou que temos a ideia de fazer, está sempre disponível. É uma pessoa fantástica. Aliás, ela disse que não ia poder estar aqui hoje porque está Exatamente, na Feira do Livro de Lisboa, senão exatamente. estaria com certeza presente para te apoiar. Estaria, e nós teríamos todo o gosto que ela estivesse presente, mas Infelizmente outros afazeres É. surgiram, como é Não lógico. puseram, não puderam, não pôde ser para hoje, mas tem sido uma presença que eu sei e isso é fantástico. E uma coisa, Sara, o que é que tu achas que mudou na tua vida depois de fazeres este canal? Portanto, tinhas uma vida, se calhar, já muito ativa, que eu sei, antes, não é? Também andas de skate, fazes bodyboard, acho eu, não é? É bodyboard ou é surf mesmo? é surf. Surf, portanto, uma série de esportes radicais e, portanto, bastante ativa, mas o que é que achas que depois da criação deste canal, que não tem nada a ver com desporto, mas também se integra nas artes, o que é que achas que mudou na tua vida? Para positivo, para negativo? É um bocado difícil de explicar porque depois de que eu criei o meu canal, eu comecei a gostar mais de ler. E à medida que o meu canal foi crescendo, eu fui lendo cada vez mais poemas, fui cada Uhum. vez treinando mais poemas, fui cada vez conhecendo mais tipos de texto, fui conhecendo mais autores, todos com diferentes maneiras de escrever. Então eu acho que a minha vida mudou na maneira positiva desde que eu criei o meu canal, porque passei a ler mais, passei a ter mais conhecimento, um, sei me expressar sem, sem precisar da ajuda de outras pessoas. É muito especial, ler é muito especial e teve um efeito muito bom na minha vida, por isso eu acho que a minha vida mudou para melhor depois do meu canal. E ainda conheceste, como a Susana, a tua mãe estava a dizer, ainda conheceste, tiveste o prazer de conhecer outras pessoas, de criar laços até com outras pessoas, com os autores que lias, não é? Alguns deles. Também já sei que fizeste vídeos também com alguns deles, em conjunto, portanto foste convidando também outras pessoas para surgirem contigo no canal, que também é uma ideia muito interessante. E eu queria saber uma coisa. Eu tenho aqui, portanto, tenho aqui algum público, depois não sei se vai querer ler alguma coisa, se vai querer mais alguma coisa ou não. Eu vou ver aqui, que acho que temos aqui umas perguntas. Portanto, temos aqui o José Governo a dizer: antes de mais, muitos parabéns à Sara. O que despertou a Sara para a poesia? Uma pergunta de José Governo, o meu colega também na AILD. O que me despertou para a poesia foi a beleza que ela contém, porque a poesia transmite-nos muitas sensações, que, por exemplo, a alegria, a tristeza, o medo, e eu gosto de sentir emoções, por isso é que a poesia me chamou a atenção. Por isso é que é tão Portanto, especial. tu és radical, ativa, e então esse teu gosto, essa tua coisa por emoções, né? Emoções fortes, levou-te ainda mais por esta integração da leitura e da literatura na tua vida, o que também, sem dúvida, é como tu disseste muito bem, a leitura permite-nos emoções e sensações fantásticas, para além do conhecimento que nos dá.
não é? Portanto, enriquece-nos cada vez que a gente lê diferentes autores, diferentes, seja poesia ou de outro género. Eu acho que isso é uma mais-valia, sem dúvida, e tu és, sem dúvida, um exemplo para os jovens de hoje em dia, como é possível gostarem de ler e gostarem de literatura. Portanto, não tem que ser uma seca, como muitos dizem, e uma chatice, e que não gostam de ler. Não é todo o teu caso. E eu sei que também houve portanto, este incentivo familiar que é fundamental, mas mesmo para quem não teve este incentivo, para estes jovens, quem sabe até não são estes jovens próximos que gostam e que começam a ler, que não trazem os pais e a família atrás deles. Pode ser assim, ao contrário. Portanto, isto é tudo uma experiência. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas que podes dar como conselho aos jovens que te estão a ouvir, não só aqui aos da comunidade francesa, mas a todos os que te ouvem e que te seguem? Que conselhos tu terias a dar-lhes para eles gostarem mais de ler e de literatura? Pergunta difícil. É um bocadinho, mas eu acho que me consigo expressar. Sim, não tenho Primeiro, dúvidas disso. o primeiro conselho que eu daria era para eles tentarem ler livros infantis com textos que não sejam muito difíceis de compreender, para começarem a ver se gostam da maneira como o autor se expressa, se gostam do autor, se gostam dos temas que o autor fala. Se não gostarem, que vão variando de livros. E depois de saberem qual é o autor que gostam mais, começarem a ler mais livros desse autor e começarem a subir no grau de dificuldade dos livros, até chegarem à poesia, que é um tipo de texto muito bonito, que tem uma beleza incrível. E o segundo conselho que eu dou é ler faz muito bem. Leiam todo o tipo de livros para poderem enriquecer o conhecimento, e é muito bom ler. E para mim é muito gratificante ver que o meu canal está a crescer, porque é bom sinal, quer dizer que há mais pessoas que veem o meu canal e que provavelmente estão a ler mais, e que o meu canal está a ter efeito nas pessoas. Por isso, E que, é. e que está a ajudar certamente muitos jovens a criarem o gosto pela leitura e pela literatura, não é? Através do teu canal, porque eu acho que sim, sem dúvida, tu dando o exemplo, eles a partir do momento em que te veem, que te ouvem, seguirem o teu exemplo. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, basta ver os números do teu canal sempre a subir, portanto, é um bom indicativo de que temos novos leitores e que tens feito sucesso. Portanto, que esse projeto é para seguir. E dizias, e com toda a razão, a questão de irmos lendo algumas coisas e experimentando coisas diferentes, não é? Se gostamos, para ver se gostamos deste autor, deste estilo ou não. Olha, eu acho isso que é um excelente conselho, porque eu também estou de acordo que a gente deve mudar, variar, experimentar e ir vendo. E depois também é assim, aquilo que tu lês hoje, se calhar daqui por um mês, até já se calhar já nem te diz nada, e se calhar gostas de ler outras coisas. Portanto, também vais evoluindo no teu gosto, certamente, e como tu já disseste e bem ao bocado, portanto, e a tua mãe também, não é? Portanto, foram evoluindo também um bocadinho de nível, de gosto, foste aprimorando com os teus autores preferidos, sabendo quais é que tu gostas mais, com quais é que te identificas mais, não é? Isso é muito, muito, muito bom. Eu tenho aqui um colega Jorge Vilela, que ele está aqui com um contributo, mas eu ia, se for possível, ele ler o contributo dele, seria excelente. Acham que ele consegue ler o Jorge Vilela? Se conseguires. Ok, para ver se, porque ele escreveu, mas se ele puder ler, portanto, não é de. Sim. Pronto, para ver se ele consegue ler ele próprio, que eu convido, porque eu acho que é mais interessante do que estar eu a ler. Eu vou ler também. Peço desculpa Sim. de vir aqui, Jorge Vilela, e permettre de falar. Ok. E pronto. Então, Jorge? Ainda está cá?
Ainda estás aqui? Não? Connosco? Não. Normalmente Acho sim, que está saiu. aqui. Ah, sim. Tem som? Eh, Não, está e sem som. então, aqui, demander de réactiver le son. Normalmente Não tem. não tem som? Sim, deve estar. Ah, ok. Estás aqui, Jorge? Não. Não o estamos a Jorge? ouvir. Não. Não estamos a ouvir. Com licença. Não, Não. então vais ter de ler. Pronto, então eu vou ler o que ele escreveu. Pronto. Peço desculpa. Não faz mal. Então, é de Paulo Leminski, portanto, não é dele, não foi ele que escreveu, mas é a leitura que ele propõe para hoje. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Olha, eu gostei muito deste pequeno poema, não conhecia e gostei muito. Obrigada, Jorge, pelo teu contributo. Eu vou dar hoje também o meu pequeno contributo. Então, eu trouxe aqui hoje, não é só convidar-vos a vocês, não é? Também vou ler um bocadinho. Portanto, este livro foi-me oferecido até pela bibliotecária de Penafiel, Maria Adelaide Galhardo, quando eu fui lá para uma entrevista para a rádio, e é de histórias de Ajudares. Portanto, a Ajudares é um projeto, portanto, uma fundação, e foram vários meninos de várias escolas que escreveram estes poemas para este livro e para ajudar esta associação. Portanto, esta associação, depois todos os livros que foram vendidos revertem a favor de Ajudares. E eu escolhi aqui para ler um que é do António Pereira, a ilustração é do António Pereira, e ele, portanto, este foi de uma turma do terceiro ano do Colégio do Rosário. Então, o mote da escrita era: se eu fosse o silêncio, faria como ao Senhor Prudêncio. Ficava sentado a pensar e ninguém me iria incomodar. Escutava e nunca me cansava, e o céu contemplava. Se eu fosse a alegria, como é que eu seria? Faria uma poesia, brincava enquanto sorria, seria um passarinho a voar e passava o dia a cantar. Se eu fosse o amor, não me importaria a pele ou a cor. Unia todo o mundo num sentimento belo e profundo. Nas pessoas, mudaria o coração, com um abraço recheado de emoção. Portanto, isto foi escrito por uma turma, por vários alunos, e alguns foram a título próprio, individual, mas para ver que quando se lê, depois também se pode escrever, e eu acho que isso ajuda, não é? Como tu nos disseste, Sara, e bem, o facto também de teres lido daquilo que já leste até hoje, também te deu uma bagagem para tu conseguires escrever, para te dar inspiração e para te fazer os teus próprios poemas, que eu espero que um dia, e não tenho dúvidas disso, vai sair daí uma magia em um livro. Portanto, eu espero que depois me convides para assistir à apresentação. Certamente, E, certamente. Então, Susana, eu tinha perguntado aqui à Sara, portanto, os conselhos que ela dava aos meninos da idade dela e, portanto, às crianças, e eu gostava de perguntar à Susana, como mãe, que conselhos daria a famílias que estão a ouvir-nos, que poderão nos ouvir, que conselhos é que daria, que apoio poderiam dar, ou dicas para ajudar os jovens filhos ou sobrinhos, ou quem das crianças que os rodeiem, que conselhos lhes daria? Ora bem, em primeiro lugar, eu partilho da opinião da Sara relativamente aos conselhos que ela deu aos jovens, relativamente aos conselhos às famílias. Às vezes é um bocadinho difícil, nos tempos que correm, fazer com que as crianças e os jovens queiram desligar-se das redes para pegar num livro e ler. Portanto, o conselho que eu dou é precisamente esse: é criar uma rotina familiar em que, pelo menos durante 10 minutos, um quarto de hora, não precisa de ser mais, todos os dias a família se senta um bocadinho no sofá, cada um com o seu livro, e aquele bocadinho é para ler.
Acho que é um excelente conselho para mim, eu acho que resulta, porque durante aqueles 10, 15 minutos a família está a fazer uma atividade, apesar de individual, estão todos a ler, estão todos juntos e ninguém está a perder tempo nas redes e a ver o Instagram da vida. Outras Portanto, coisas exatamente. de outras pessoas. Exatamente. Portanto, eu acho que esse seria o primeiro conselho. Por muito que às vezes as crianças o façam ou o possam fazer um bocadinho de má vontade, com um bocadinho de má vontade, porque eu compreendo isso. Hoje em dia, lá está, é muito difícil, mas acho que é um bom primeiro passo, porque quando depois se entra num livro e se quer saber a continuação, aqueles 15 minutos vão ser bem-vindos para saber o que é que acontece no capítulo a seguir e o que é que acontece no próximo. E com um bocadinho de sorte, se esta estratégia der certo, não é? Não vai ser necessária aquela obrigatoriedade de termos ali 15 minutos, com um bocadinho de incentivo, a própria criança ou jovem vai querer continuar para ver o que é que vem a seguir. E eu acho que esse é o principal conselho. E oferecer livros, fazer com que as crianças tenham acesso a livros, porque é muito complicado incentivar a leitura se não houver o livro em casa e a presença do livro em casa. Portanto, é como eu disse quando iniciamos, a Sara sempre teve acesso a livros desde muito pequenina. Aliás, nós temos um vídeo da Sara pequenina, sentadinha no sofá com um livro, e ela sabia a história completamente de cor do livro preferido dela quando era pequenina, que era o Dom Leão e a Dona Catatua, e ela está sentada no sofá com o livro e vira a página exatamente no momento certo, porque ela sabia a história toda de cor, já tantas vezes a tinha ouvido. Quem vira assim, olha, ela tão pequenina e já sabia ler. Não fazia a mínima ideia. Ela sabia completamente de cor. Exatamente. Muito bom. Que idade é que ela teria? Mais ou menos? Uns 3 anos, talvez. 3, 4. Eu quero ver esse vídeo, Sara. Agora fiquei muito curiosa. Por acaso está muito engraçado, porque ela vira a página precisamente no momento certo e ainda fala assim com aquela voz de bebê, não é? E é muito engraçado. Ela está a fazer uma cara, mas eu acho que quando ela rever e daqui por uns anos ter essa recordação, Sara, é fantástico. É muito giro, é muito giro. E é uma das coisas que sempre incentivamos e continuamos a fazer. Portanto, mesmo quando temos pessoas, amigos com bebés, oferecemos livros. Ótimo. Faz ótimo, parte. bom. Oferecemos também outras coisas, mas os livros fazem parte. Exato. É um Tem que ser. dos objetos certos. É. Exatamente. Eu tenho um sobrinho meu que também me diz que já sabe qual é o presente que eu lhe vou dar. Porque a tia Sara oferece sempre livros. Pronto. Portanto, ele já sabe com o que conta, mas depois pode sair sempre uma boa surpresa dentro de cada livro, com certeza. Exatamente, como é lógico. Dentro de cada livro tem uma ou várias surpresas, não é? Eu acho fantástico esse apoio. Tem um mundo às vezes, e isso é que é o interessante na leitura, é que nos abre portas e horizontes e ideias, e para os miúdos é fundamental, porque adquirem vocabulário diferente. A Sara Nogueira, estava há bocadinho a perguntar à Sara o que é que ela tinha. Exato. O que é que ela tinha ganho com este projeto, e eu posso dizer claramente que uma das coisas que melhorou na vida da Sara foi precisamente a capacidade de se expressar em público, a facilidade de falar para pessoas que não conhece, e de falar neste caso é acerca do projeto, mas isso também acaba por se transportar mesmo para o ambiente escolar, quando tem que apresentar um trabalho, quando tem que estar à frente da turma. Nem sempre era fácil. Eu falo por mim, que era uma criança muito tímida, e eu noto que a Sara não é assim, portanto tem muito mais facilidade em apresentar um trabalho em frente a uma turma, em estar aqui a falar com
com a Sara e com as Connosco. pessoas que estão a assistir, e Exatamente. isso foi uma das coisas que o canal acabou por facilitar, foi essa facilidade em comunicar. Em comunicar-se, expressar-se, e como dizia, o facto de estar em grande público, não é? Eu acho que isso é muito, muito bom, e certamente para o futuro da Sara trará outras ferramentas Certamente. que os miúdos que os meninos que não leem tanto como a Sara não terão certamente essa vontade. Fantástico que a Sara tem de estar aqui connosco, e como a Susana disse, é mais uma mais-valia do projeto e do que é que mudou na vida depois deste canal. E sem dúvida, Susana, a Susana estava a falar, portanto, dos conselhos para a família, e isso que falou eu acho que é fundamental, portanto, dar o exemplo. No Exato. fundo é dar o exemplo, não é? É partir de nós adultos, como pai, como mãe, como tia, como avô, como avó, criar esse ambiente de leitura, de literatura, com a oferta de livros, ou com a presença dos livros em casa, ou até, como disse a Susana muito bem, com a criação, às vezes, de pequenos momentos, ou nem que seja até, eu digo muitas vezes, antes de irem para a cama, ler ali um bocadinho de uma história, sem estarem com o telemóvel na mão, isso acho que é riquíssimo. E são coisas tão simples e à mão de toda a gente, e também não tem desculpa para dizerem que não têm dinheiro para livros, porque podem sempre ir requisitar, como por exemplo aqui na Biblioteca Exatamente. Gulbenkian e noutras espalhadas por todos os lados. Portanto, acho que hoje em dia também não há essa dificuldade, não é? Portanto, quem não pode ir comprar, pelo menos pode ir requisitar e ter esse contacto, portanto, que eu acho que é fundamental, e acho que é precisamente por aí. Portanto, acho que a família, os adultos, os professores também, claro, mas sobretudo o núcleo familiar é extremamente importante para dar esse apoio, e as estratégias vão-se arranjando, não é? Como a Susana dizia, Claro. funcionava assim um bocadinho, pode ser com outra família, pode ser de outra forma, ou podem Exatamente. ir adaptando, não é? Exatamente. Isto não ir vendo o que funciona, vamos funciona. mudar para outra estratégia. Claro, Não é? exatamente. O que é É que isso funciona, mesmo. mas olha, mas achei uma ideia muito boa o facto de criarem esses minutos em família. Portanto, parou tudo, esconde o Exato. telemóvel, parou o telemóvel e temos aquele momento para nós, para estarmos juntos para ler. Eu acho isso fantástico. Exato. E uma sem das coisas, dúvida. e uma das coisas que também ajuda é, por exemplo, a Sara não tem smartphone ainda. Ótimo, Porque, ótimo. exato, porque não precisa, porque não Eu tem não precisa. necessidade. Nós da idade dela também não tínhamos, hein? Não tínhamos. Agora que os tempos são outros, e hoje eu percebo que é mais difícil. Eu não tenho filhos, mas a Susana certamente terá outra dificuldade, porque há muitos miúdos da Sara que já têm. E portanto, esta Todos. dificuldade em Da gerir. turma da Sara, por Pois, exemplo, como é são que gera 26 isso? meninos, todos têm, menos a Sara. Muito honestamente, é assim, a Sara, como qualquer criança da idade dela, também gostaria de ter um smartphone, mas compreende o porquê de nós não acharmos que seja conveniente para ela ainda ter um smartphone. Em Exatamente. primeiro lugar, achamos que terá acesso a conteúdos que não são apropriados para a idade dela, terá acesso a situações que se calhar não são as melhores, e achamos que a inocência deve ser mantida o máximo possível, porque nós só somos crianças uma vez na vida. Sem dúvida. E até determinado período, portanto, devemos tentar manter e isto não é ingenuidade da Essa nossa rotina. parte, nós sabemos que na escola, ela quando está na escola tem acesso porque tem os colegas e os colegas Claro, têm mas acesso, não é a ela mesma também vê. coisa, não é? Mas Sim, a sim, partir do não momento é que igual. entra em casa, exatamente, a partir do momento que entra em Não, casa, está no mundo dela, não entram influências externas para dentro de casa, não há grupos do WhatsApp com mensagens coisa mais toda a hora, negativas, e e portanto acabamos. notificações. Exatamente, e portanto preferimos manter isso durante mais algum tempo, porque achamos que é muito importante também os jovens Preservar isso, antes aproveitarem a infância. sem dúvida. E achamos que neste momento se está a desaproveitar muito a infância, que é um período tão maravilhoso da vida e que neste É. momento as crianças todas estão a crescer muito rápido.
Também têm acesso a outras coisas, não é? Que nós não tínhamos na altura isso. deles. Exatamente, E ela exatamente. agora, se calhar, até é capaz de não gostar de não ter smartphone, não é? Como aos amigos, mas mais tarde eu tenho a certeza, Sara, que vai ser uma mais-valia para ti, tu teres tido mais tarde, porque vais viver outras coisas que os teus amigos não viverão. E eu tenho a certeza que o facto de teres mantido essa, pronto, de terem mantido esse facto de não usarem o smartphone, acho que isso sem dúvida será uma boa influência, digamos assim, para depois, para manter essa, para preservar, como a Susana estava a dizer. E aliás, eu até aqui em França está a surgir, anda-se a discutir uma lei, não sei até se já foi aprovado ou não, da proibição mesmo do telefone até certa idade, Pois. para que os pais também se regulem um bocadinho por aí, porque eu acho que os pais às vezes também se sentem perdidos, porque depois o miúdo chega, ai, mas fulano tem, e Cicrano tem, e o Miguel e a Maria têm, e eu não tenho porquê, não é? E às vezes os meninos não entendem que os pais estão a fazer isso para o bem deles, e às vezes há pais que acabam por ceder, por não conseguir ter essa força de dizer não, que é necessária, não é? É necessário eles também conhecerem o não e saberem que há coisas Essencial. que não são para aquela idade ou que não podem ter logo, de imediato, e eu acho isso também um bom exemplo, ainda bem que falou aqui, porque também certamente servirá de exemplo para muitas famílias, e esse tempo que a Sara não perde no ecrã é tempo que perde com leituras que lhe trarão coisas muito melhores para a vida de agora e para o futuro, com toda a certeza, Exatamente. não é? É um bocadinho. E eu tenho aqui, exato, não a sei se há ideia aqui também é um bocadinho essa, precisamente. com algumas perguntas, querem fazer alguma pergunta? Eu já vou. Uhum. Sim. Mas alguém, não querem perguntar já. Mas eu tenho aqui, pronto. Vamos passar a outra coisa. Eu tenho aqui um convite à Sara, do Jorge Vilela. E então o Jorge Vilela diz: convida a Sara, em nome da aldeia, a ser nossa embaixadora do concurso literário As Minhas Férias em. Portanto, Sara, estás convidada para ser a embaixadora oficial do concurso As Minhas Férias em, que é, portanto, fizeste parte integrante do primeiro concurso, com os meninos que tinham ganho aqui os prémios e que a gente teve aqui a entregar os prémios, o primeiro concurso, e o Jorge convidou-te agora para seres embaixadora. O que é que tu achas? Aceitas o convite ou vais pensar? Eu aceito o convite. Eu aceito. Ai, que bom! Mais um projeto para ti, já viste? Isto é só a crescer. E olha, isso é fantástico, porque a IALD também portanto, é uma associação que tem gente de todo lado, todo o mundo, portanto, nós somos de várias nacionalidades, mas que nos une a língua portuguesa e de várias profissões, portanto, com várias ferramentas diferentes e que às vezes se completam. E aqui surgiu então o convite e eu fico muito contente porque eu também tenho participado um bocadinho neste concurso, como júri, faço parte do júri deste concurso e fico muito contente de seres a embaixadora do concurso, é muito bom. E agora, ele diz também, Agradecemos. ok, e eu agradeço que tenhas aceito. Diz aqui o Jorge que este ano vai ser em Angola. Portanto, pode ser uma viagem imaginária, exato, porque o concurso começou por ser em Portugal, portanto, as minhas férias em Portugal. O ano passado foi as minhas férias no Brasil e este ano é as minhas férias em Angola. Portanto, até se tiveres colegas que queiram concorrer, que possam concorrer, portanto, podem ir ver depois o regulamento das minhas férias em .pt, portanto, podem ir à internet e quem puder concorrer é um concurso muito interessante e tu serás a embaixadora, portanto é um privilégio. Ele diz que está sem micro, por isso é que não pôde ler o poema, mas agradece e diz mais uma vez parabéns pela excelente iniciativa. Portanto, acho que as perguntas estão todas para já, se alguém quiser fazer mais, não? Então, aqui a Cristina tem mais aqui uma pergunta para fazer. Força, Cristina. Olá, Sara, não sei se me estás a ouvir. Estás a ouvir? Sim.
Sim? Está pronto? Sim. Pronto. Sim. A questão é, quando tu escreves a tua poesia, como é que escreves? De noite, de manhã, à tarde, a ouvir música, em silêncio? Como é que se passa? Boa pergunta. Hum, Quando eu não escrevo um horário exato. Eu, de vez em quando, eu estou em minha casa a descansar, a ouvir música, ou a fazer exercício, ou a brincar, hum, e surge uma ideia. E eu vou ao meu quarto e escrevo-a num papel. E depois, sempre que as ideias vão surgindo, eu escrevo-as todas no mesmo papel. E depois eu vou vendo quais é que se adequam a quais e depois tento formar um poema. E até consigo formar. alguns Juntas poemas. as várias ideias, não é? É, Olha, isso é muito giro. Então, e mais alguma coisa, Cristina? Só mais uma coisa. E pensas na ilustração do poema ou não? Em ilustrar o Se poema. pensas em ilustrar o poema ou não, só escrever? de vez em quando eu ilustro os meus poemas, eu faço uns desenhos que até ficam bem, só que depois há desenhos que eu não acho que fiquem bem de acordo com o poema e meto ao lixo e depois faço outro. Só que quando eu faço um desenho, eu normalmente eu tenho o impulso de metê-lo ao lixo porque eu nunca gosto dos desenhos que eu faço. Mas, mas Mas nunca se sabe. Mas Um não não, tem dia podes razão, vir a porque gostar dos desenhos. até desenha bastante bem, portanto. mas eu nunca escrevi um poema a pensar na ilustração. Eu sempre escrevi um poema e depois a ilustração veio depois, por me lembrar de alguma ideia de desenho. Mas raramente. Mas isso é muito giro, mas quem sabe até não desenvolves aí outra arte, não é? Da ilustração, e se tu dizes que até não gostas, mas vai guardando, não deites fora, pode ser que um dia destes passes a gostar. Ou que É, alguém goste daquilo que tu fazes, não sim. é? Eu acho que sim. Mas essa ideia que tu falaste também, portanto, criar o poema e depois o desenho à parte, porque muitas vezes a própria ilustração, daquilo que também vejo com outros ilustradores, cria uma outra história também dentro da própria história. É. Portanto, às vezes a própria ilustração, não é, conta outra história. No teu caso, tu escreves o poema e depois vês se até acerta ali um desenho que tu achas que acerta ou não, não é? É mais ou Mas menos. o teu gosto principal é escrever, para já, É. não é? Mas logo a seguir vem o desenho, porque até na minha escola os meus professores de artes dizem que eu desenho muito bem e que eu tenho muito jeito para isso. Estás a ver? Um, Não deites fora, estás a ver? vou ter- Portanto, se todos dizem que tu tens jeito, é porque alguma coisa estão a ver que tu ainda não vistes, mas há de descobrir. Olha, eu acho que se calhar ainda vamos ter aqui, além de escreveres o poema, ainda vais, o livro com os poemas, às tantas ainda vais ilustrar. Ou não, ou depois uma ilustradora que se calhar também até tenhas conhecido ou que queiras vir a conhecer e que ilustre aquilo que tu fazes, não é? E que É, conte aí que dê aí outra história às tuas histórias e vida às tuas palavras, de outra forma, não é. é? Olha, tu queres-nos ler outro poema? Já agora, fazes-nos esse prazer, Sim. já que estamos contigo, aproveitamos, que eu É. gosto muito de ouvir e tenho certeza que quem nos ouve também gostará. Eu vou querer ler agora um poema do livro Como Tu, da escritora Ana Luísa Amaral, Uhum. e vou ler o poema Como Tu. Ok, força. Olha o céu tão azul que agora ficou cinzento. Vai voltar a ser azul e a ter sol. Olha a luz a partir-se, bocadinhos de arco-íris. Vai ficar da cor de arara ou de pavão a luz. Tudo muda, tudo cresce e se transforma, como tu. Muito bem, obrigada. Que lindo.
É que tu transformas também as palavras, não é? Da maneira como tu lês também, não é só leres para ti, mas é o leres para os outros, leres em voz alta, e isso também requer outras ferramentas que não é só a leitura quando fazemos a leitura para nós, não é? Uma coisa é quando, e tu deves ver isso certamente, não é? Uma coisa é quando tu estás a ler o teu livro sozinho no teu canto para ti, na tua cabeça, com as tuas ideias. Outra coisa é certamente é quando lês quando sabes que tu vais fazer um vídeo. E já agora conta-nos um bocadinho, como é que se passa esse momento? O momento em que tu escolhes o poema, que passa para o vídeo, se ainda te sentes nervosa quando fazes o vídeo, como é que isso se passa, essa realização, concretização, portanto, do passagem do poema depois para o vídeo? A primeira parte, para mim, eu acho que é uma das mais difíceis, que é escolher o poema. Porque eu gosto de imensos poemas que eu ainda não li no meu canal. E eu tenho de escolher um poema, o que é muito difícil. E depois, primeiro, a segunda parte, é eu tenho de treinar primeiro o poema para ter a certeza que eu não me engano a ler e para ter a certeza de que eu leio o poema da maneira certa. Por exemplo, se for um poema triste, eu tenho de ler de uma forma triste, não posso ler de uma forma mais alegre. Eu tenho de adequar a minha voz e o meu pensamento ao poema. Depois, a última parte que também é difícil, é gravar o poema, que vem sempre aquele nervosismo que eu tenho medo sempre de me enganar, de fazer asneira, mas depois acaba sempre por correr bem, porque, porque eu leio Muito bem. bem e depois, ainda por cima, como eu treino antes, o poema fica sempre mais bonito. Não Mas acontece às vezes de filmar, de gravares e de dizeres, não está bem, vou fazer outra vez. Já aconteceu? bastantes vezes. Ok. Já Portanto, aconteceu. é normal, não É, é? É como os às atores vezes, quando estão a filmar e a gravar as cenas, também fazem mais do que uma vez, para ficar bem. e às vezes eu fico muito frustrada quando o poema está tudo bem, penso eu, e depois quando eu vou ouvir a minha gravação ou quando eu vou ver a minha gravação, eu estou a corrigir as palavras que tem no poema e eu vejo que me enganei numa palavra, eu fico a pensar porque é que eu não parei. Eu fico sempre um bocado frustrada por eu ter continuado, mas depois eu gravo sempre outra vez e depois, mesmo que estejam as duas gravações bem, eu comparo uma com a outra e há sempre uma que Mas qual é que fica gosta melhor mais? que a outra e, e acabo sempre por escolher a melhor e fica sempre bem. Mas isso é muito bom, o facto também de treinares, não é? De veres aquilo que se adequa melhor e também, no fundo, de lidar com essa frustração que tu disse que às vezes sentes, porque às vezes te enganas e é normal, toda a gente se engana, até nós adultos, portanto, e depois diz tentar corrigir, que acho que isso até é o mais importante. Mais importante até do que nos enganarmos é tentarmos corrigir e fazer ainda melhor. Portanto, também essa passagem para tu fazeres melhor e sempre melhor, isso também dá todas as ferramentas e era aquilo que falavas, portanto, o facto também de teres que treinar a voz, de teres que treinar o poema, a leitura em voz alta, a voz e as emoções, não é, que tu transmites com o poema, isso também é um trabalho muito interessante e intenso, imagino, portanto, tu tens mesmo és muito ativa. Olha, eu vou perguntar aqui aos nossos, como estamos quase a terminar, aos nossos ouvintes, se querem citar algum poema, se têm alguma pergunta para a Sara, ou para a Susana também, como mãe, como apoio familiar, se alguém lhe quer perguntar alguma coisa. O tempo o tempo é agora. Alguma pergunta aqui? Não? Aqui? Não, mais não? Isabel, não? Eu transmito. Conseguiste ouvir? Consegui. Ótimo. Conselho. Pergunta difícil. Primeiro, eu dava o conselho de ler cada vez mais para ir adquirindo vocabulário e para ir adquirindo conhecimento e depois
ver qual é o estilo de texto com que eu se adequa mais. E depois do estilo de texto já estar escolhido, é preciso ter bastante imaginação. Então era preciso começar-se a imaginar uma história fictícia ou real, e transmitir isso para o papel. E depois das ideias que vão surgindo, ir sempre apontando, e depois é combinar as ideias e formar o texto que mais se quiser. Olha, muito, muito bom, muito bom. E isso que tu disseste, obrigada, Isabel, também é muito importante, não é? A escolha do texto, a leitura, portanto, ter uma base de leitura antes, depois escolher o tipo de texto que a gente está mais familiarizado, digamos assim, com aquilo que a gente acha que se identifica mais para escrever, e depois juntar as nossas ideias, misturar com magia, com imaginação, com criatividade, para sair daí umas belas histórias como tu tens feito, não é verdade? Obrigada. Olha, eu vou terminar só aqui por uma leitura de outro poema de um grupo da Escola Básica Vales Longos, portanto é a turma do 5º D, agrupamento de escolas Vales Longos. Se eu fosse um manual, se eu fosse um manual de história, sabia tudo sobre reis e rainhas, viajava até o passado e sabia tudo nas entrelinhas. Se eu fosse um manual de matemática, estava sempre a contar, a calcular. Adição, subtração, divisão, era uma diversão sem parar. Se eu fosse um manual de ciências, discursava sobre animais e plantas. Ensinava regras de alimentação e fazia muitas experiências. Se eu fosse um manual de português, estava sempre a contar histórias sobre a lebre e o papagaio inglês e a ficar com boas memórias. Que bom que é ser um manual. Estar contigo o dia todo é muito especial. Olha, eu acho que este poema termina por dizer tudo aquilo que falamos aqui, não é? Portanto, leitura de manuais, de livros, de poesia, de contos. Portanto, o que importa é ler, termos prazer a ler e depois podermos passar para outras coisas, outros projetos, criarem outros projetos. E tu és o exemplo de que a idade não é um problema, portanto, até os jovens como tu podem criar. Portanto, foi uma ideia também que eu acho que é pioneira, de tu começares a criar esses vídeos com a leitura de autores lusófonos e como tu viste, cresceu bastante, portanto és um exemplo para os jovens que possam criar a partir daqui também os seus projetos, não só ligados com a literatura, mas com outras artes, mas que queiram fazer alguma coisa que tudo é capaz, portanto, eles sonham e depois sonhar pode acontecer e sem dúvida o apoio familiar é fundamental. Não achas, Sara? O que é que tu achas? A família foi importante para este projeto ou não? Para a concretização e realização? Foi a família Uma última pergunta, vá. importante para mim. Foi a minha família que me ajudou. Sem dúvida. E o teu exemplo, não é? Desde pequenina, que já lias no sofá as histórias e que já sabias de cor antes de ler, antes de saber ler. Isso é fantástico. E como é importante, e é a prova viva também de que os meninos, antes de lerem, decoram e conseguem contar as histórias, sobretudo as suas histórias favoritas. E não te esqueças que eu depois vou querer ver esse vídeo individualmente, vá. Não aqui hoje, mas depois, Susana, eu gostava muito de ver esse vídeo. Olha, Vou eu procurar nas agradeço. memórias, vou procurar. Eu acho que sim, porque eu fiquei curiosa. E eu gosto muito de ver. Não sei se alguém mais tem perguntas, acho que não. O Jorge dizia aqui, eu acho que ele por momentos ficou sem câmara e não ouviu, porque ele diz outra vez, para quando o primeiro livro da Sara? Portanto, tu já respondestes que está no forno e daqui a nada irá sair, e eu espero que sim, o quanto antes, e cá estaremos para te ouvir depois os seguintes poemas criados por ti, não só agora ditos escritos por outros autores, mas escritos por ti própria, Sara Luz. E agradeço-vos hoje, a ti, Sara, por teres dado aqui este contributo para estes meninos que nos possam vir ouvir ou que nos têm ouvido hoje. E obrigada à mãe Susana Luz e à família, claro, que está por trás deste projeto incrível da Sara. E agradeço a vossa presença hoje, agradeço o apoio que dão à Sara e a criação e o permitirem
que ela levou desta maneira incrível e fantástica, com os livros, com o desporto, com as artes, com a imaginação, porque isso é sem dúvida um papel fundamental para que isso aconteça nos jovens. Obrigada, Susana e família, e obrigada, Sara, também por nos dar esse contributo. Obrigada eu pelo convite, obrigada por todas as pessoas que nos estão a ouvir, também à minha professora de português, que eu sei que ela está a ouvir. Boa. Ah, É muito importante. E muito obrigada para quem está a ouvir e leiam muito e boas leituras e sejam felizes. Ótimo. E muito importante aquilo que tu disseste também, o apoio dos professores, que também é fundamental. É. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Então, vamos terminar a sessão. Termino eu, a Cristina quer dizer alguma palavra? Sim? Sim, sim. Força. Até já. Até já. Força. Passo-lhe a cadeira. Olha, a tela fechou. Se fechou? Olha cá. Não, pronto. Pronto, era só apenas para agradecer a todos a presença dos que estão aqui, ao público que assistiu na biblioteca, aos que estão a ver à distância, mas antes de mais agradecer à Sara Nogueira por esta iniciativa do seu projeto Literanto e também à Sara Luz, à sua mãe, a Susana, e esperamos que a magia da Sara Luz continue com o seu projeto e por muito, muito, muito tempo. A saber que este evento vai ficar gravado e será anunciado depois nas nossas redes sociais e ficará de forma perene no site da Fundação Carlos de Gulbenkian da delegação francesa, aqui em Paris. Parabéns a todos e obrigada por tudo. E se calhar até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada.